Então, a proposta é a gente falar da evolução do M2M, né? Mas também como que ela está ocorrendo nas várias tecnologias, né? 2G, 3G, 4G. Inicialmente, a gente tem que chamar a atenção para o crescimento, né, contínuo dos terminais máquina a máquina no Brasil, né? Inicialmente, a gente via um crescimento aí forte dos chamados pontos de serviço, né? Que é, como assim denomina a Anatel, né? Mas que, na maior parte dos casos, são as máquinas de cartão de crédito e débito, né? E, mais recentemente, dos terminais M2M de IoT, né? Essa diferenciação que a Anatel faz, né, ela tem mais um objetivo de cobrar taxa de fiscalização diferente, né? Os pontos de serviço, né, que são as máquinas de cartão de crédito, são os terminais M2M em que há uma intervenção humana na comunicação. E elas, então, pagam uma taxa de Fistel aí de cerca de R$ 27 na instalação e, anualmente, mais 13,4. E as denominadas IoT, né? Elas são aquelas onde não há intervenção humana, né? E aí, nesse caso, desde o final de 2020, elas passaram a ser isentas desse pagamento dessa taxa de Fistel, né? E o que a gente viu em 2021 foi aí um crescimento, né, de 24%, né, nos terminais M2M, sendo que o IoT cresceu 47%, né, foi de 10,4% para 15,3%, e os pontos de serviço 11%. E a gente vê esse crescimento continuar em 2022, no primeiro trimestre aí do ano, a gente já teve adições líquidas de 1,5 milhões, né, que representou aí cerca de 800 mil no IoT e 700 mil no ponto de serviço. Então, esse crescimento, ele continua, né? E a gente já tem aí, teve em 2021, uma receita líquida estimada de 1,1 bilhão de reais, né, com a conectividade de M2M. O ARPU médio aí, reportado pela Viva, é de R$ 3,00, né? A gente sabe que, dependendo da aplicação, esse pode ir a 4, chegar a 2, mas esse é o quadro, quer dizer, ele já está representando uma receita considerável para as operadoras, né? Apesar de ainda ser um percentual pequeno no bolo total do setor, né? E esse mercado, né, ele é disputado aí, vamos dizer, palmo a palmo, pela Vivo e pela Claro, né? Esse quadro aí já mostra como elas estão considerando a incorporação da TIM, né? A Vivo lidera no M2M IoT e a Claro no padrão, que são os pontos de serviço, né? Assim, elas estavam praticamente empatadas com a incorporação da Oi. A Claro, no primeiro trimestre, agora ultrapassou a Vivo, ficando com market share de 36,2% contra 35,9% da Vivo. A TIM vem bem mais atrás aí, na terceira colocação. A receita, como eu falei, daquele 1,2 bilhões, a receita da Vivo ela já chega perto aí da metade desses 1,2 bilhões, conforme ela reportou recentemente. A evolução do M2M por tecnologia, né, chegando aqui mais perto do tema dessa apresentação, né,
a gente vê que ele continua crescendo nas três tecnologias, né? O 2G aqui é 2020 para 2021, aqui é um T22, a gente vê um crescimento pequeno no 2G nesse trimestre, e vê, inclusive, o 3G ultrapassando o 2G nesse primeiro trimestre. Então, o 2G que estava aqui empatado em 2020, o 3G passou no final do ano, e agora o 3G volta a ficar na frente, né? E o 4G crescendo muito fortemente, né? Provavelmente aí a gente vai ver daqui a uns 2 anos ele está aqui próximo dos demais, né? Esse, então, é o quadro de evolução quando a gente soma, mas quando a gente desagrega, né? Quando a gente olha IoT de um lado e pontos de serviço do outro, que são as máquinas de cartão de crédito, a gente vai ver mais diferenças, né? Então, por exemplo, no IoT, né, no M2M para IoT, a gente vê uma liderança muito forte do 2G, né? Inclusive com crescimento aqui. E o 3G com praticamente um pouco mais da metade do que o 2G. E a gente vê o crescimento do 4G com uma tendência de já o ano passado ele ter ultrapassado o 3G. Ou seja, se a gente olha o M2M para IoT, eu diria que, apesar de a gente ter ainda um crescimento em 3G, a tendência lá para o ano que vem é que a gente tenha o 2G e o 4G como as tecnologias principais. No ponto de serviço, que são as máquinas de cartão de crédito, a gente já vê o contrário, a gente vê uma queda nos terminais 2G, né? Até porque essas máquinas hoje elas começam a demandar taxas de dados mais altas, né? E uma liderança forte do 3G, né? Com também um crescimento do 4G. Então, a tendência aqui nas máquinas de cartão de crédito é ficar, né, daqui o ano que vem, entre 4G e 2G. Né? O 4G, inclusive, já passou o 2G. Né? Então, a gente vê um quadro em que no IoT vai ficar 4G e 2G, e nas máquinas de cartão de crédito, 4G e 3G. Então, se a gente olha em termos de cobertura, né, hoje a gente pode dizer que 2G, 3G e 4G têm uma cobertura praticamente igual. Né? 2G está em todos os municípios, 3G em quase todos, 5.537, e o 4G também. É claro que dentro do município a gente acaba encontrando diferenças, né? Até pelo 2G está numa frequência normalmente mais baixa, ela consegue ter uma cobertura maior. Mas com a difusão dos 700 MB, é bem provável que os investimentos que vão ser feitos agora a partir do leilão do 5G, é provável que o 4G chegue, né, a ter uma cobertura maior, né? Sem falar das alternativas de LPWA, né, principalmente o Narrowband IoT, que expandem muito a cobertura do 4G, né, superando até a do 2G. Em termos do LPWA, né, em que a gente tem que é o Low Power Wireless Access, né, são tecnologias de conectividade que buscam justamente dispositivos M2M e oferecem um raio de cobertura maior, um menor consumo de bateria, né? E são projetadas para a internet das coisas. Né? A gente vê aí o Narrowband IoT
e o Cat-M, eles são derivações do 4G. Então, onde existe 4G, o rádio, a R4G, a operadora pode ter essas duas tecnologias. A Claro declarou nesse evento que o Oswaldo mencionou, que em todos os lugares onde ela tem uma R4G, ela já tem Narrowband IoT e Cat-M, né? E a gente tem a Sigfox e a LoRa, que usam frequências não licenciadas, né? A nível mundial, e aí os estudos da IoT Analítica mostram que esse mercado, a nível mundial, a tendência é que ele seja dividido, né, entre o Narrowband IoT e o LoRa, né, cada um aí com cerca de 40% desse mercado. Bom, nesse cenário, a gente se pergunta aí, então, quem que vai ser desligado primeiro, né? Quer dizer, a gente tem as redes 2G, 3G, 4G, agora chegando a 5G, né? E essas redes legadas, né, 3G e 2G, além de estarem ocupando um espectro que poderia ser usado pelas novas tecnologias, elas têm um custo operacional alto em que as operadoras gostariam de desligar e usar esse espectro de maneira no 4G, no 5G, né? É claro que isso impacta no parque existente. Se a gente pega a Europa de um modo geral, existe uma tendência aí de desligar primeiro as redes 3G, né? Porque assim, quem tem algum dispositivo de 3G ou quer usar para voz, ele tem o 2G também, então ele não fica totalmente sem serviço, né? Então a gente pega na Alemanha, as três já desligaram em 2021 agora as redes 3G, né? Os Estados Unidos devem desligar 2G, 3G. A Vodafone, no Reino Unido também, Vodafone e a 3 com a rede 2G. A Swisscom também em 2024, a Swisscom em 2025, e a 3G e a Orange quer até 2030 desligar 2G e 3G em toda a Europa. Aqui no Brasil, né, a gente tem aí dos quase 250 milhões, a gente tem 200 já que é 4G, e tem 3G e 2G praticamente, né, com a mesma quantidade, né? No primeiro trimestre, 2G tinha 27,1 e 3G 28,5. 3G ainda está um pouquinho acima, mas aí isso vai ficar para o debate, né? A gente debater o que deve ser desligado primeiro aqui no Brasil. A 3G, 2G, né? Do ponto de vista do usuário, né, que usa mais para voz, poderia ficar o 2G e o 3G aí, que ele não vai sentir falta. Ainda existe um pequeno número de usuários que faz isso. Agora, nas aplicações do M2M, né, que representam hoje cerca de 40% do 2G e 40% do 3G, né? Ou seja, é uma participação muito, muito alta, né? Que pode, em breve, chegar a 50%, né? Eles vão acabar pesando muito nessa escolha das operadoras, que tem que ser referendada também pela Anatel. Então, esse é o cenário que eu queria trazer aí.